pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao portal da Oficina do Estudante. Eu sou o professor Meca de Física e a aula de hoje é sobre translação de espelho plano. Um assunto que aparece aí normalmente no finalzinho de espelho plano e que normalmente o vestibulando tem uma certa dificuldade em função da forma como é perguntado, tá ok? Então eu vou apresentar aqui para vocês o que é uma translação de espelho plano e qual a conclusão que a gente pode tirar diante dessa translação, ok? Então eu fiz um desenho aqui para vocês. Nós temos um espelho plano, lembrando, essa parte seria a parte de trás do espelho, aqui é da parte espelhada, um objeto que está a uma distância x desse espelho. O objeto está a uma distância x desse espelho. Note que a imagem, por simetria, também estará a uma distância x do espelho. Então o que eu escrevi aqui para você, ó, antes da translação, quer dizer, antes desse espelho se movimentar, a distância do objeto ao espelho, vale x. Vamos olhar na figura? A distância do objeto até o espelho vale x. A distância da imagem ao espelho, também vale x. Ó. Distância da imagem ao espelho também vale x. Note que eu chamei do objeto ao espelho, OE, e da imagem ao espelho, IE. Apenas para facilitar essa notação, ok? E qual a distância do objeto até a imagem? Então, do objeto até a imagem, note x mais x, 2x. Então, do objeto à imagem, DOI, 2x. Quando a gente translada o espelho, faz o espelho se movimentar aqui, no caso, para a direita, notem que eu não rotacionei. Não percam o próximo vídeo sobre rotação. Ele indo para a direita aqui, eu coloquei ele se afastando do objeto uma distanciazinha d. Ele se afastou do objeto uma distância d. Veja que, antes, a distância do objeto até o espelho era x. A nova distância passou a ser x mais d. Portanto, a imagem até o espelho passou a essa nova distância também, x mais d. Por quê? A distância tem que ser igual, perfeito? Então, após a translação, a distância do objeto ao espelho passa a ser x mais d. Eu só coloquei uma linha aqui para você saber que foi após a translação, tá? Para não confundir com esse daqui. A distância da imagem ao espelho também x mais d. A distância da imagem ao espelho, x mais d. E a distância do objeto até a imagem, passou a ser o quê, pessoal? Dá uma olhadinha aqui. X mais d mais x. Se você notar, isso aqui vai dar o quê? 2x mais 2d. Foi o que eu coloquei aqui para você. Ó. A distância do objeto à imagem depois que o espelho andou, 2x mais 2d. Vamos ver as conclusões que a gente chega. Então vamos lá. Isso é antes, isso é depois, perfeito? Lembrando que o espelho andou d. Veja, a distância do objeto até o espelho após a translação é x mais d. Note que o x é a distância do objeto ao espelho, antes da translação. Então, no lugar do x, eu posso colocar distância do objeto ao espelho. Nossa, quanta letra, né? Vamos para a conclusão, você vai entender. Ó. A distância nova do objeto ao espelho é a distância antiga mais o que o espelho andou. Então eu estava a uma distância x, agora a distância nova é x mais d. O que isso significa? Se eu estava a 5 metros de um espelho e o espelho andou 1, eu estou a 5 metros, que é o que eu estava, mais 1. Então agora eu estou a 6 metros do espelho. Distância do objeto até o espelho. Vamos ver agora em relação à imagem. Normalmente, o vestibular não pergunta do objeto, porque quando você fala do objeto, a coisa torna-se mais óbvia. Se eu estava a 5 e o espelho andou 1, agora eu estou a 6 metros, perfeito? Vamos analisar agora a imagem. Distância da imagem ao espelho. Então, a distância nova é x mais d. Note que a distância antiga era x. Então, o que acontece? No lugar do x, eu posso pôr a distância antiga. Qual a conclusão desse monte de letra? A distância nova da imagem até o espelho
A distância nova da imagem até o espelho é o que eu tinha mais o que o espelho andou. Ah, então se eu estava a 5 metros e o espelho andou 1, se o objeto estava a 5 metros e o espelho andou 1, o objeto passa a estar 6 do espelho. E a imagem também vai estar a 6 do espelho. Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo com um cálculo aqui para vocês. Agora vamos ver o objeto em relação à imagem. A distância antiga era 2x e a distância nova passou para 2x mais 2d. Lembre-se que 2x é a distância antiga. Então o que eu vou escrever aqui? Ó? A distância nova é a distância antiga, que era o 2x, mais 2d. O que isso significa, pessoal? Que a distância nova do objeto até a imagem, a distância nova do objeto até a imagem, é a distância antiga mais 2d. Então, quando o espelho anda 1, a imagem afasta 2 metros do objeto. Tá ok? Então, qual a conclusão que a gente tira aqui? Ao transladarmos o espelho de um valor d, então quando o espelho anda um valorzinho d, a imagem translada, ela se desloca d em relação ao espelho e 2d em relação ao objeto. Então eu tenho que ficar muito atento no exercício, qual é a pergunta? Se a pergunta é em relação ao espelho ou se a pergunta é em relação ao objeto. Vou fazer um exemplo agora com um número para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Vamos lá, pessoal, para o nosso exemplo com um número. Então imagine que eu tenho um objeto, o objeto está a 5 metros desse espelho. Portanto, a imagem também estará a 5 metros desse espelho. Qual a distância do objeto ao espelho? Vamos colocar aqui a distância de 5 metros. Qual a distância da imagem ao espelho? Vamos colocar aqui, da imagem até o espelho, também 5 metros. Qual a distância do objeto à imagem? Do objeto à imagem, 5 mais 5, 10 metros. Que era o nosso 2x lá. Ok? Vamos fazer o espelho andar. Quanto que o espelho andou aqui? Eu fiz um desenho, né? Ele andando 1 metro para cá. Quando ele anda 1 metro para cá, vamos lá. 5 mais 1, 6. O objeto está a 6. Então a distância do objeto ao espelho passa a ser 6 metros. Lembrando que o espelho andou, no nosso exemplo, 1 metro. Correto? Qual a distância da imagem ao espelho? A imagem ao espelho, também 6 metros. Agora vamos à distância do objeto à imagem. 6 mais 6, 12. 12 metros. Qual a conclusão que nós chegamos? Quando o espelho anda 1 metro, a imagem também vai andar 1 metro em relação ao espelho. Tá vendo? Era 5 e passou para 6. Só que note o objeto em relação à imagem. O objeto em relação à imagem, a distância era 10 metros e a distância passou para 12 metros. Ou seja, quando o espelho translada 1, a imagem translada 2 metros, no caso, com relação ao objeto. Conclusão final aí sobre translação de espelho, pessoal. Então vamos ficar atentos. Veja a pergunta. Se ele perguntar a translação da imagem com relação ao espelho, translação da imagem com relação ao espelho. Então aqui era 5, foi para 6 e o espelho andou 1. Então é só você falar que é a mesma translação do espelho. Se o espelho andar 1, a imagem se afasta 1 do espelho. E do objeto, Meca? A imagem se afasta 2. Tá certo? No caso, 2 metros. Então sempre vai ser o dobro em relação ao objeto. O mesmo raciocínio vale para a velocidade, tá bom? Então se a velocidade do espelho for de 10 metros por segundo, qual a velocidade da imagem? Em relação a quem? Em relação ao espelho, vai ser a mesma velocidade. Em relação ao objeto, vai ser o dobro da velocidade. Vou fazer um videozinho sobre rotação, certo? Curte o nosso vídeo, né? Façam as suas sugestões de vídeos que vocês desejem que a gente explique aí para você, né? Façam seus comentários. Forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.